Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre métodos construtores. Vamos lá. Vou abrir aqui já minha ideia IntelliJ já está aberta. Eu vou pedir para abrir um novo projeto. É um novo projeto do zero, né? Que é um projeto Java. Só Next. Next. Vou selecionar a pasta onde eu vou criar esse projeto. Curso não. Canal. Mandada de hoje. Open Finish. Vou esperar ele criar um ambiente para mim. Pronto, disponibilizou o ambiente aqui. Vou procurar aqui minha pasta source. E eu vou criar um arquivo aqui, ó, uma pasta não, uma classe, ou seja, uma classe Java. Vou chamar ela de estudante. Tá? Nesta classe, ele me criou o arquivo aqui, eu vou criar dois atributos. Tá? Vou criar um atributo chamado nome e vou criar um atributo chamado idade, tipo inteiro. Certo? O que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma outra classe, aqui dentro da mesma pasta source. Vou chamar ela de programa, Java Class, programa. Nessa classe, programa que vai dar o start para para minha classe. Então, vou criar aqui o método main. Né? Quando você fizer um projeto Java, você vai ver que o projeto pode ter dezenas de classes, né? E apenas uma classe tem que ter um método main, porque é um método main que diz para o ambiente de execução, no caso a máquina virtual Java, qual o primeiro método que deve ser executado dentro aquele conjunto de classes que fazem parte do seu projeto. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente, nesse projeto, imprimir, tá, os atributos aqui da minha classe estudante. Tá? Então, como é que eu faço para ter esse acesso? Realmente, você cria, né, uma classe, cria um tipo da classe que você quer, estudante. Eu vou criar aqui uma, uma variável s, né, para guardar estudante, e eu vou criar um objeto estudante desta forma, né, new estudante. Né. E aí vem a definição do que é um método consultor. Método consultor é isso aqui. Só lembrando, pessoal, visualmente, toda palavra seguida de parênteses é um método. E o método consultor, ele tem exatamente a mesma grafia da classe, né? A mesma escrita, né? Então, esse aqui é meu método construtor. Qual o papel do método construtor? É inicializar os atributos do objeto, né? Você usa new para criar um método construtor e você, na prática, o estudante, o método construtor, é para fornecer e inicializar esses atributos. Lembre-se que isso aqui são atributos, né? Isso aqui é um atributo. Né? Opa. Isso aqui é um atributo. Isso aqui é um atributo. Lembre-se que atributo é o nome de toda variável que você cria diretamente dentro do contexto da classe. No caso, ele chama-se atributo. E neste caso aqui, é chamado de atributo de objeto. Por que é chamado de atributo de objeto? Né? Os dois são atributos de objeto. São chamados de atributo de objeto porque não tem uso da palavra static aqui. Ó. Se tivesse a palavra static na declaração da variável, e no caso ele é chamado de atributo de objeto. Esse é chamado de atributo de classe. Bom, o que significa atributo de objeto ou atributo de classe? Nós já vimos em outras videoaulas anteriores. No caso do atributo de objeto, no caso do atributo de classe, significa que eu posso acessar o atributo sem criar um objeto daquela classe. E no caso de atributo de objeto, para mim acessar o atributo, eu preciso criar um objeto daquela classe. Então, vou te dar um exemplo. Se eu colocar aqui static nome, ó, quer dizer que eu posso fazer este acesso aqui através da classe programa, eu posso fazer isso aqui, ó, salt, né, pedir para imprimir, ó, me imprima dentro da classe estudante, ele já me dá a opção aqui, ó, nome. Eu consigo acessar dessa forma porque é um atributo de classe. Mas eu não conseguiria fazer a mesma coisa com idade, já que é um atributo de objeto por não ter a presença
da palavra reservada estática. Então, se eu tentar fazer esse mesmo processo com o objeto, com o atributo idade, eu não consigo, né? Ele nem me lista aqui, ó. Se eu tentar forçar a barra e colocar a idade, ó, ele colocou de vermelho ali MDE, falando que tem uma coisa errada na sintaxe da sua linguagem de programação. Isso não é permitido. Se eu tentar executar, ele vai dar erro, ele já até sublinhou de vermelho aqui, é o nome da classe, falando que tem um erro. Está citado aqui para mim também, ó, tem um erro no meu código. Tá? Então, não me permite. Então, essa seria a diferença de atributo de objeto e de classe. É a forma que você usa para acessar. É uma das diferenças, não existe apenas essa. Mas vamos voltar para cá. Então, mostrou aqui um problema relatado, eu vou voltar aqui o contexto da aula original. Então, são dois atributos de objeto. Vou apagar aqui esse contexto, tá? E, naturalmente, pessoal, para mim ter acesso a esses objetos, como são atributos de objeto, então eu preciso criar um objeto desta classe. Criei o objeto dessa classe, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para imprimir agora os dados desse objeto, os dados desse objeto. Como é que você faz para acessar um objeto? Você coloca os dados de um objeto, seja atributo de um objeto, você coloca o nome da variável que referencia o objeto, chama-se s, ponto, e ele me dá acesso aos dois objetos. O nome, se eu quiser imprimir o nome, e eu vou colocar aqui um textozinho, para ficar o nome, né? E depois eu vou pedir para mostrar o atributo idade. Consigo acessar dessa forma. Idade, e lá o atributo aqui é idade. Lembre-se que você usa o ponto, né? Lembre-se que você usa o ponto para acessar aquele que está dentro do objeto ou dentro da classe. Então, aquele que estiver à direita do ponto pertence àquele que está à esquerda do ponto. E aí eu vou executar a minha aplicação, né? Posso clicar em cima do programa principal aqui, ó, se não estiver aparecendo aqui para mim diretamente. Botão direito e tem aqui, ó, Run Program, ou seja, rodar no meu programa. Cliquei para rodar, e ele vai estar rodando aqui, está um pouquinho lento. Tá, vamos esperar um pouquinho. Ó, foi construindo. A primeira vez que vai executar, sempre demora um pouquinho. Tá compilando, tá passeando e executou minha aplicação. Tá aqui, ó. E aí, quais são os dados que ele mostrou aqui para mim? Os dados que ele mostrou para mim foi nome, recebe null, idade, recebe zero. Por que ele fez isso? Porque você explicitamente, você não criou um método construtor. O papel do método construtor é inicializar os atributos do objeto. Como você não criou esse método construtor, ele usa o modelo padrão, ou seja, ele cria um método construtor de forma implícita e ele preenche os dados desses atributos quando você cria um objeto para ele. E o papel padrão, né, ou seja, todo objeto, eu vou colocar aqui, todo objeto, toda variável, né, de tipo referência que você cria, né, no caso, vou colocar lá na outra aqui, ó, estudante. Toda variável do tipo referência que você cria, já que nome é uma variável de referência, porque em nome, na prática, está um endereço que aponta para um objeto, né? Esse aqui não é tipo primitivo, então é uma variável de referência, né? E nós chamamos de atributo, né? Por relação ao atributo, é a definição daquilo que foi criado fora, dentro da classe e fora dos métodos. E quando a gente usa variável de referência, é para dizer que o conteúdo, no caso dessa variável, não é um dado, e sim um endereço de memória. Nós fizemos isso, outras videoaulas sobre isso. Então, no caso do Java, como é que ele inicializa de forma padrão os atributos, se você explicitamente não cria um método construtor? Então, ele vai colocar toda variável de referência, ou seja, toda variável que espera receber um objeto, não importa que tipo de objeto é esse, ele sempre vai colocar null. O que significa null? Null significa uma variável que não está apontando para ninguém, ou seja, uma variável que não possui um endereço de memória que aponte para qualquer objeto. Tá? E todo tipo inteiro, todo tipo primitivo do tipo inteiro, né? Inteiro ou fracionário, o valor dele vai ser zero. O que aconteceu quando eu executei esse programa? O nome recebeu null, idade, que é do tipo inteiro, tipo int, ele recebe o valor zero. Bom, como é que funciona isso na prática? Eu vou abrir aqui o Excel, tá? Inclusive, estou com ele aberto aqui, vou apagar
esses dados que eu coloquei aqui inicialmente, tá? Vou só relembrar para vocês a execução, como é que funciona a execução do programa. Está aqui a minha classe. Aqui eu simplesmente, ó, eu peguei na minha classe programa, quando você pede para executar o seu programa, né, na prática há uma alocação de memória para que você execute o seu programa, onde ele segmenta virtualmente essa memória em código, pilha e área de memória heap. Né? Lembre-se que no heap é onde são criados os atributos e todo objeto fica localizado no heap. Na pilha ficam armazenadas as variáveis que você cria dentro de um método. E aqui na área eu tenho um código. Então é carregado o código para a memória e depois é executado. Né? Então, aqui dentro desse meu programa, as classes que eu estou utilizando aqui, ó, é minha classe programa, que eu só tenho um método main, só tem um método lá dentro, então lista aqui um método, não tem atributo nenhum. Depois ele vem essa classe string aqui, ó, que eu estou usando, não estou usando explicitamente, mas ela está citada no meu código. Então ele precisa carregar essa classe string para cá, tá aqui o conteúdo dela. E finalmente tem minha classe estudante. Vou apagar aqui, que isso aqui foi... Tá, vai ter isso aqui mais na frente, mas não nesse momento. Que a princípio ele só tem isso aqui, certo? Ou seja, eu tenho dois atributos e não tenho nenhum método. Então ele carrega para cá. E o que, que ele vai fazer agora? Agora ele vai fazer uma representação, vai fazer uma varredura, né? E jogar aqui para do heap. Então ele vai falar bem assim, ó, isso aqui é da classe, no meu caso, da minha classe aqui chama-se programa, e não programão. Deixa eu só alterar aqui. Opa. Então, ele vai carregar a classe programa para cá, ou seja, vai criar, né, vai executar, vai olhar o que tem da classe, dentro da classe programa, que seja de classe, que no caso aqui eu tenho o método main, né, que o método main é de classe, porque está usando a palavra static, né. Então, ele vem para cá e vai falar bem assim, ó, aqui tem, isso aqui é uma abstração, tá, pessoal? Você tem a classe programa, esse cara é de classe, tá? Vou até colocar a expressão aqui, classe programa e reserva uma área no heap, e ele vai colocar tudo que é de classe aqui, né? Todo o nome de variável e atributo, já que para você acessar alguma coisa de outra classe, você coloca o nome da classe, ponto, e o nome do atributo ou o nome do método que você queira. E lembre-se que nome de método é variável. Então aqui eu tenho main, que é um método de classe, então ele vai colocar aqui main, e vai colocar o endereço de memória onde começa o código, aqui na área de código. Então, o main aqui, no meu caso, eu vou usar o endereçamento Excel, está localizado na coluna B, linha 9. Então, vou colocar aqui, ó, main recebe B9. Então, isso aqui é a área de classe, da classe programa. Tem mais alguma coisa dentro da minha classe aqui, programa, que seja de classe? Não tem. Tem alguma coisa de objeto aqui na minha classe programa? Não tem. Então, ele não faz uma representação de objeto aqui. Tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa com a classe string, vai jogar para cá, se tiver alguma coisa de classe, não vou entrar em detalhe com relação a ela, e ele vai finalmente para a minha classe programa. Para minha classe programa, eu não tenho nada de classe aqui, então a princípio ele não joga nada para cá, porque eu não tenho nada de classe aqui. E aí, depois que ele fez esse levantamento, carregou aquele que deveria carregar para o heap, o que, que ele vai fazer? Ele vai executar o método main. Então, ele acha o método main aqui, ao encontrar o método main, desculpa, ele acha aqui, sabe onde é que vai encaminhar, o método main vem para cá, o endereço dele. Antes dele começar a executar o método main, ele vem na pilha e reserva uma área de memória para o método main, está aqui reservado na pilha, e ele vai começar a trabalhar aqui no programa. Então, o que o programa faz? Ele usa essa estrutura para criar um objeto. Ao criar um objeto, você usa new. O que o new faz? O new, ele vem aqui, ó, new é para criar um objeto. Então, o new vem aqui e cria um objeto aqui para você. Tá? Vou colocar bem aqui, por exemplo. Então, esse aqui eu vou colocar objeto, né, da classe estudante. E tudo que for atributo e método e objeto, ele vai colocar aqui. Então, ele vai lá para a classe estudante e eu tenho o nome. Eu tenho o nome, então ele vai criar aqui um nome para você, então aqui é o nome, e o padrão dele é que esse nome recebe o quê? Null, tá? Porque é uma variável de referência, né, com relação ao conteúdo, e ele coloca aqui a idade recebe 0. Ele criou esse objeto. Ao criar esse objeto, né, lembre-se que durante a execução desse processo, eu guardo o endereço desse objeto que é dentro da variável ert. E essa variável ert, a instrução dela está dentro do método main. Então, a instrução de criação dessa variável está aqui dentro. Então, ele vai colocar aqui, ó, ert, né, e vai colocar o endereço do objeto, que está na coluna B, linha 4. Então, está aqui, ó.
B4, ele tem um endereço, né, certo? Colocou aqui para mim, B4, né? E aí ele vem aqui, ó. Bom, e como eu não criei explicitamente o método construtor, é dessa forma que ele criou o objeto e joga os dados padrões lá. Por eu não ter criado explicitamente o método construtor dentro da minha classe programa, na minha classe estudante. Minha classe estudante só tem só a classe e os atributos. Bom, e o que ele vai fazer agora? Bom, agora ele vem para cá, ó, vai executar a próxima linha do meu código. Vamos lá. Vou achar aqui. Vai executar a próxima linha do meu código, vou deixar aqui na lateral. Vai executar a próxima linha do meu código, que é imprimir esse texto na tela, mas acessa hash, quando ele acessa hash na prática aqui, ó, quando ele faz esse tipo de acesso aqui, ó, hash na prática, hash daqui vai ser encaminhado para B4, lá ele vai achar nome. E qual o conteúdo de nome? Null. Então, isso que ele vai imprimir para mim na tela. Ok, pessoal? Então, ele faz essa construção para você. Na ausência explícita de um método construtor, ele vai fazer isso para mim. Tá? Ele faz para mim e esse é o comportamento para você, que ele vai fornecer para você durante o processo de execução. A mesma coisa ele vai fazer com, com a idade. Por você, pelo programador, não ter criado explicitamente o método construtor, né, não ter criado esse método construtor, que o papel dele é inicializar os atributos, então ele vai inicializar com os valores padrões. Ok, pessoal? Para a aula não ficar muito longa, vamos parar por aqui e vamos ter uma segunda parte desta aula. Até a próxima aula.